amigos do canal ABA. Hoje nós vamos falar com o irmão Mário Lima, um dos mais conhecidos cantores inspirados da mensagem. Mas ele não é só um grande cantor cristão, ele é um cristão que tem estabelecido suas raízes na mensagem há muito tempo, desde quando ele tinha 18 anos de idade. Vamos ouvir um pouquinho da história do irmão Mário Lima. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Hoje eu tenho a satisfação de conversar um pouquinho aqui com o irmão Mário Lima. Muitos conhecem o irmão por ser um daqueles cantores extremamente inspirados. Aquela voz única, aquela voz que todo mundo reconhece, admirada pelos irmãos, pela comunidade da mensagem, também de outros lugares em todo o nosso país. Então, eu tenho a satisfação de contar um pouquinho da história do irmão Mário, tá? Acompanhe então com a gente. Bom, Mário, como eu acabei de dizer, né, as pessoas sempre lembram do Senhor pela inspiração que você transmite quando o irmão canta alguns hinos extremamente profundos, cristãos. Como o Senhor começou a cantar? Como é que o Senhor descobriu esse dom? Então, irmão, desde criança, eu achava que um dia eu deveria cantar, né? E mais ainda quando eu tinha cerca de uns 18 anos, quando eu vim para a mensagem, né? Eu comecei a ouvir os hinos, né? Primeiro que eu ouvi foi Feliciano Amaral e me apaixonei pelo estilo dos hinos, né? Sacros e com as letras profundas, né? E então eu fiquei muito tocado com aquilo. Falei, nossa, um dia eu preciso cantar, eu preciso... E aí comecei, né? Desde 83, né? Aliás, a época que eu vim para a mensagem mesmo, foi em 83, tinha ainda 18 anos, né? E eu lembro que o primeiro cantor evangélico que eu ouvi foi Feliciano Amaral, e daí então comecei. E aí veio outros hinos, e também inspirados, né? Então, sempre foi dessa forma, tá? A mensagem chegou então para o irmão quando você tinha 18 anos? 18 anos. E de que forma que ela chegou, irmão Mário? Então, irmão, eu tinha ainda 18 anos, não tinha nenhuma religião, né? Ia na igreja quando alguma irmã casava, quando algum parente ia na igreja católica, enfim. Mas dentro de mim, eu sabia que deveria existir uma verdade em algum lugar, né? Existia uma representação dentro de mim que me dizia, não, tem que ter uma verdade, não é possível que todas as religiões estejam nessa confusão, tem que ter uma verdade. No meu íntimo, eu sabia que tinha uma verdade em algum lugar. E então, um certo dia, né, o meu cunhado, o irmão João Cecílio, que me trouxe para a mensagem, mora aí ao lado, né, minha mãe morava ali ao lado dele, já é falecida, então, ele sempre me chamava, olha, irmão, olha aqui, olha esse versículo aqui, olha essa passagem aqui, e sempre me chamando a atenção, né, porque ele estava empolgado com a mensagem também, ele tinha chegado também recente para a mensagem, eu já estava batizado, a família já estava na mensagem, então, sempre me chamando a atenção para me mostrar, né, e aí um dia ele me convidou, né, vamos lá na igreja, tal. Eu me lembro que era até um domingo à tarde, né, era um culto de ceia, né. Mas, irmão, dentro de mim também, eu tinha, assim, como eu tinha uma certeza que havia uma verdade em algum lugar, de certa forma eu tinha até meio que um receio de alguém, quando me dava algum folhetim evangélico, alguma coisa, eu pensava, mas e se eu me deparar com a verdade? Eu vou ter que me render, né? Então, de certa forma, eu até evitava, né? Mas aí ele foi me cativando e um dia me convidou, eu me lembro que era né, como disse, um culto de ceia, um domingo, né? E lá fomos nós, né? E aí, quando eu cheguei na igreja, eu percebi a atmosfera diferente, né? Pensei, esse lugar aqui é diferente, né? E desse dia para cá, não consegui mais parar de vir. Então, assim, eu me lembro que o pastor Adil era o pastor Adil que estava cantando, né? E estava cantando o sangue de Jesus já me lavou, e aquela atmosfera. Uma coisa que eu percebi também na mensagem, e que era um ambiente informal, né? Não tinha aquela formalidade de pessoas todas de ternos, enfim. Então, eu achei diferente também, né? Isso me chamou a atenção. E aí, desse dia para cá, foi depois, acho que uns 3 ou 4 cultos, já
pedi meu batismo, e de lá para cá as coisas vieram acontecendo. Tem alguma mensagem, irmão Mário, que, dentre tantas que o nosso profeta pregou, que impactou bastante, irmão, nessa trajetória toda? Olha, irmão, tem muitas, né? Mas assim, as mensagens que eu destaco, né? Mensagens como Sete Selos, Sete Eras, O Sinal, né? Mensagens que para mim tiveram um destaque assim bem especial na vida, né? Entendi. A mensagem é toda ela, mas algumas chamam mais a atenção da gente, né? Marcou mais na vida, né? Bom, Mário, eu gosto muito de usar um pouco a imaginação para buscar um sentimento que às vezes a gente não expõe de outra forma. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, até comigo mesmo, e também para quem eu tenho a oportunidade de entrevistar, é perguntar se o irmão tivesse a oportunidade de abrir a Bíblia numa passagem que você gostaria de ter presenciado, estado pessoalmente, sentido, visto, ouvido pessoalmente. Teria um momento como esse? Uma escritura como essa? Uma escritura? Não, eu acho que tem várias, mas assim, algumas que eu acho que eu gostaria de ter estado, né? Quando Moisés abriu o mar, né? Uma passagem marcante na vida de todos, né? Quando Jesus, no grande Sermão do Monte, né? Fez o milagre da multiplicação. Eu acho que eu também gostaria de ter estado lá, né? Foi também algo que eu acho que mexeu com muitas pessoas e mostrou realmente quem ele é, né? Então, eu acho que essas duas eu gostaria de estar presente, né? Falando em milagre, irmão Mário, na sua vida, né, não fazendo agora exercício da imaginação como esse, Sim. mas falando de uma coisa concreta, vivida na sua experiência, qual foi um dos milagres que o senhor presenciou na sua história? Então, eu creio que ter vindo para a mensagem foi um milagre, né? Porque, assim, É não, verdade. não, não nasci em berço evangélico, né? Tinha uma vida como qualquer outro jovem, sem se preocupar com religião, né? E Deus ter cruzado o meu caminho dessa forma, desde então, minha vida mudou completamente, né? O que Deus me deu, depois que eu criei na mensagem, né? No que Ele, de certa forma, essa mudança, o que Ele disponibilizou para mim, né? Todos os milagres que aconteceram, para mim, ter vindo para a mensagem, ter crido na mensagem, foi um dos maiores milagres. É claro que nesse percurso aconteceram também muitas intervenções, né, divinas, que eu considero como um milagre, né? Momentos difíceis da vida que a gente passou, enfim. Mas eu creio que ter crido nessa mensagem, para mim, foi o maior milagre. Bom, Mário, outro dia eu estava aqui em casa colocando no papel alguns papéis que a gente tem, né, como pessoa, Sim. e olha que são muitos, né, quando a gente começa a colocar no papel, o papel que a gente tem, ou os papéis e as responsabilidades, a gente começa a sentir um pouco do peso da responsabilidade. A gente tem o papel de pai, papel Sim. de irmão, de filho, né, de um profissional que a gente ocupa, né? Alguns já foram promovidos para o papel de avô, né? Eu fui recente. Pois é, eu Então, fiquei sabendo, aliás, aproveito para te parabenizar por essa Obrigado. promoção, pela segunda promoção. Exatamente. A primeira é a segunda promoção. a primeira é o pai. Ser pai. E a segunda promoção é avô. É verdade. Duas promoções que ninguém te tira, né? É verdade. Um cumprimento do Salmo 28. Também considero um milagre muito grande, irmão. O Salmo 128 se cumprir na sua vida. Porque você casa, você está ali diante do altar, e quando o pastor lê o Salmo 128, humanamente você pensa, mas será que eu vou alcançar? É muito tempo, né? Como é que vai ser a minha trajetória? E um determinado dia aquilo chega, né? Ela se cumpre, você é um avô, né? Sem você ter feito nada, aquilo vem de presente para você. Então,
Para mim também tem uma sensação indescritível. Voltando para aquele tema das responsabilidades, dos papéis, nessa era que estamos vivendo, irmão Mário, tem algum papel dessas responsabilidades que a gente vai acumulando com o tempo, o senhor acha a mais difícil de todas? Ou a melhor de todas? Não, olha, acho que questão de ser difícil ou não, isso depende muito, né? Cada pessoa tem uma trajetória, uma vida, uma Verdade. constituição, todas as formas psicológicas ou financeiras, enfim. É verdade. Eu acho muito importante essa função de ser pai de família, né? Eu sempre fico com aquilo que sempre o pastor Joaquim tem citado, né, nas mensagens, que a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo, né? Então, sendo assim, a família é uma base importantíssima para a sociedade, né? A sociedade É verdade. depende, uma família bem estruturada traz uma sociedade bem estruturada. Então, eu creio que essa responsabilidade de pai, de mãe, né, de educar, de trazer filhos ao mundo, e como você, na sua vida, influencia os seus filhos, a sua família, né? Você é um influenciador. Os seus filhos, a tendência é que eles repitam o que você fez durante todo o seu exemplo de vida, né? Essa é a tendência, pelo menos que eu tenho visto, né? É verdade. As famílias, parece que os filhos querem dar uma continuidade do que ele vivenciou no seu lar. Eu percebo isso nos meus filhos, percebo nos filhos de outros, até mesmo as manias, as formas. Se você tem uma casa que as famílias conversam bastante, os filhos, a tendência é que eles também falem bastante. Você tem um lar que as pessoas são mais quietas, mais reservadas, os filhos também parece que seguem aquela influência, né? Então, eu vejo o lar e ser pai como uma das tarefas muito importantes hoje na sociedade. Pois é, o irmão me faz lembrar o meu saudoso pai, o irmão Benedito, né? Ele me trouxe, quer dizer, compartilhou com toda a família, mas eu acho que eu procurei muito, né, pegar esse exemplo, que hoje, para mim, é um dos mais importantes para a gente enfrentar essa situação toda, essa crise geral, sim, que é o bom humor. O meu pai, sim, ele, por mais séria que fosse a situação, ele encontrava uma maneira de encontrar o lado engraçado e contar até um caos lá, né? E eu acho que hoje em dia, né, meu Mário? Ser sério demais, não dar uma relaxada aí para enfrentar, sim, essa situação, a gente até envelhece mais cedo, não é verdade? Eu creio que normalmente as pessoas bem-humoradas, elas sofrem menos, porque ela consegue dissipar, né, através do humor, um pouco dos sofrimentos da vida, das decepções, né? Acho que elas sofrem menos porque elas conseguem ter uma via de escape no humor. Bom, Mário, tem algum momento que o irmão tem saudade? Algum momento da sua história que o irmão tem muita saudade? Dentro da vida na mensagem, eu tenho saudades mesmo do tempo que a gente... as pessoas todas as pessoas da mensagem, você não tinha dissidências, né? Você não tinha separações, né? Eu tenho saudade desse tempo. Você não se preocupava de pensar que esse pastor saiu, que esse pastor é um dissidente, né? Eu tenho muita saudade dessa época. Realmente marcou bastante. É verdade, a gente sempre, quando a gente lembra dos princípios da mensagem, é verdade, éramos um grupo da mensagem, um grupo único, só, né? Todos são irmãos, né? E nem todos conseguem ver que as diferenças, elas existem, mas a gente pode voar, sim, sobre todas elas, claro, né? Claro. Irmão Mário, eu comecei a falar sobre o seu dom para cantar. Eu sei que para um cantor escolher um hino preferido é difícil, mas eu sempre imagino que tem aquele que, se você tivesse que passar uma semana inteira ouvindo, você ia escolher facilmente ele, né? Por aquilo que representa para a sua história. Qual que seria esse hino, irmão Mário? Olha, tem um hino que eu gosto muito, já cantei várias vezes, eu creio que é aquele Jesus de Nazaré. Para mim é um hino que ele é muito rico, né? Tanto na sua melodia como na sua letra, né? Aliás, eu gosto muito de hinos que tem um louvor mais direto a Deus, uma exaltação mais direta, né? Porque, francamente, tem muitos hinos aí que fica contando a história e a sofrência da pessoa, né? Então, assim, eu sempre admirei os hinos que
que tem um louvor que exalta diretamente mais a Deus, né? Esse Jesus de Nazaré, eu acredito que seria o hino que eu passaria, poderia ficar cantando um tempo, né? A letra dele nunca me enjoa. Uhum. Perfeito. Agora, chegando no presente aqui, o que o irmão faz atualmente? Qual é? O irmão tem uma empresa, né? Fala um Tenho pouquinho uma sobre pequena, ela. sim, eu tenho uma pequena empresa de serviços, né? Que a gente trabalha na área de instalações, de rede de dados, de elétrica também agora com o irmão Paulinho, né? Que estamos juntos. Então, elétrica, dados, parte de segurança na área de câmeras, né? Então, empresa de instalações, empresa de serviço. Essa nossa quarentena deixou muita gente enclausurada. Verdade. Qual está sendo uma das maiores lições aí, tanto para o profissional como para o homem espiritual, Mário Lima? Como profissional, eu vejo muita dificuldade para as pessoas, né? As pessoas não esperavam que isso poderia acontecer. Elas estão enclausuradas, isso deixa muita gente com uma aflição terrível, né? Porque você se vê como inútil, você não tem como. É muito difícil você, um tempo desse, um período desse, você arrumar o que fazer, preencher seu tempo, né? No meu caso, graças a Deus, como a gente atende mais indústrias, né, e área de serviço, eu não fiquei em casa, não fiquei parado. Então, na pele, eu não senti muito isso, né? Mas eu percebo que para as pessoas tem sido muito complicado, né? Pessoas que não tem como, a não ser ficar dentro de casa. Então, mas eu não senti isso realmente, tá? Agora, eu acho que o mundo depois da quarentena vai ser um outro mundo. Quem tinha um mundo até janeiro, fevereiro, vivia no mundo. Hoje vai mudar completamente os conceitos, as possibilidades, muita coisa vai mudar em função. Eu acho que tudo isso fez as pessoas também valorizarem muito umas às outras, né? O contato, o social, enfim, poder abraçar, poder ter o afeto mais próximo, né? Isso vai mudar bastante. Eu acho que as pessoas vão sair. Eu até ouvi alguns comentaristas que possivelmente o nosso Réveillon vai ser um dos mais felizes de todos, porque as pessoas, nossa, eu sobrevivi, eu passei, né? Estamos juntos, né? Então, eu acredito que isso mudou bastante e as pessoas, a tendência é que elas se valorizem mais, espero, né? Eu também acredito nisso, irmão Mário, e até comentava recentemente que a gente que já tem uma certa experiência aí no mercado, nas nossas áreas, né, e na vida, a gente vai precisar ajudar muito os Sim, jovens, né, essa geração, verdade. começando com motivação, né, porque quando a gente não vê um cenário claro pela frente, a gente que já tem experiência no mercado, imagina aqueles que precisam ainda visualizar o mercado e andar por ele. Então, acho que nosso papel, né, e eu quero tentar abordar ajudar, isso, vai ser de ajudar essa geração. O senhor vê dessa forma também? Também vejo, porque se para os adultos, né, que tem um pouco mais de vivência, será muito difícil, está sendo difícil, para os jovens também, que eles têm que ter uma perspectiva, né, eles têm que enxergar alguma esperança, e eu acho que o nosso papel o quanto possível, né, incentivar essas pessoas, ajudar, de alguma forma, para elas terem um pouco mais de otimismo, né, na vida, que vai seguir, de todas as formas. Inclusive, meu Mário, eu ainda quero fazer desenvolver um conteúdo para falar sobre o currículo de um cristão, né? Além do currículo profissional, a gente tem que lembrar que o tempo, né, seja ele 40, 30, 20, 10, 5 anos, o tempo dá para o cristão, um currículo para ele enfrentar os momentos mais difíceis, né? Verdade. Acima de tudo, todos estamos passando por essa dificuldade, né, mundial, né? E como o irmão disse, alguns sobrevivem, outros não, né? E eu acho que o cristão tem que ter a segurança de que tem acima de tudo, pode não ter um chefe, mas tem um Deus que vai cuidar do futuro. Sim, acima de tudo, a mensagem é uma preparação também, né, em todos os sentidos, né? A mensagem cuida, eu creio que em todos os sentidos da vida a mensagem nos prepara, né? Tanto o Mombrana nos ensinou como, né, ser cristãos e enfrentar tanto as dificuldades naturais como as espirituais. Não tem pessoa, eu creio, né,
psicologicamente mais preparada do que um cristão, se ele for realmente um cristão, né? Então, eu creio dessa forma. Então, eu acho que para o cristão talvez seja um pouco mais fácil, porque ele tem a fé que supera, a fé verdadeira, a fé genuína, supera todas as coisas, né? Então, se ele for realmente um cristão, é um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas é um pouco mais. Você falou uma coisa muito interessante, já para a gente terminar, Mário, o fato de que o cristão já vem sendo preparado, né, Sim, pela palavra, pela mensagem, e eu estava pensando exatamente nisso. Essa é a pura verdade, porque imagine esses jovens, né, todos em geral, mas vamos falar dos jovens aqui, que têm regularmente participado de ouvir, né, a palavra, e a fé vem pelo ouvir, né, o quantos de mensagens, vamos falar do verdade. nosso ministério aqui em São Paulo, né, o quanto Muito, e regularmente o pastor Adil, todos os ministros que ele verdade, coloca ali na plataforma, o principal verdade. deles, eu já falei recentemente, se chama William Marion Branham, né, Sim, ouvindo essas mensagens regularmente, o quanto que ele vai se fortalecendo. Eu já falei sim, uma vez para o pastor Adil que a gente, enquanto a religião, ela te dá um grau de filosofia, PhD, um grau de religiosidade, um diploma de religiosidade, né, as religiões em geral, a mensagem da hora te dá sim, um grau espiritual, né? Ou seja, espiritual, verdade. fortalece bastante as Em pessoas que todos estão os ali, sentidos. em todos os sentidos, preparando para E, essa hora, né? exatamente. E também eu dou graças a Deus, irmão, porque o pastor que nós temos, né? O pastor Adil, eu admiro muito o ministério dele, e ele é um homem, ele não é relapso nessa questão da vida natural, né? Você vê que o pastor Verdade. Adil se preocupa em passar para as pessoas como cuidar da saúde, ele é muito preocupado com a saúde das pessoas, saúde natural, saúde física, também com os jovens a terem uma profissão, enfim, você sabe que ele sempre está abordando esses temas, e, sobretudo, um homem muito equilibrado, muito sensato. O pastor Adil não é um homem que toma decisões precipitadas, ele sempre espera algo de Deus para tomar alguma decisão, alguma definição. Então, dou graças a Deus, eu acredito que o pastor Adil, dentro da mensagem, é um dos pastores assim, mais completos, né? Nesse sentido Com certeza. de, de conduzir o povo de uma forma a se preparar em todos os sentidos da vida. Perfeito, meu Mário. Então para aqueles que estão ouvindo, né, acho que, em resumo, Claro, é claro, a mensagem é essa, a gente fazer uso daquelas coisas que a gente já aprendeu, que a gente já tem, que a gente verdade. já sabe, né? É natural que os jovens fiquem pensando naquilo que ainda falta conseguir, que ainda falta ter, mas a Sim, gente não pode esquecer que nós já temos uma bagagem, já temos uma sim, claro, capacidade e vamos claro. fazer uso dela agora mais do que nunca. Não é isso, meu Mário? É verdade. Para os jovens, irmão, eu sempre falo, é, os jovens, o que, pelo menos no meu passado, na geração aí que eu vivi, eu sempre destaco uma coisa: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu ainda vejo, assim, no meio dos jovens, percebi em alguns um pouco de falta de temor. Eu creio que se o jovem tivesse temor de Deus na condução da sua vida, tudo que ele for enfrentar, tudo que ele tiver que vencer, com o temor de Deus, vai ser mais fácil para ele. Eu acho que ele tem que se resguardar e ser o mais cristão possível que ele puder ser, porque não tem como não vencer, irmão. Se você tiver o temor, se você quiser ser um cristão de verdade, vai ser mais fácil para você vencer. Então, para os jovens, eu deixo essa mensagem: tenha o temor de Deus na sua vida. Sempre respeite os ministérios, tema a Deus, tudo que você for fazer, se perguntar se isso, Deus está vendo isso, tenha o temor de Deus. Eu acho que é o princípio da sabedoria. Eu acho não, Entendi. eu tenho certeza, eu creio. É verdade. Muito bem. A gente então acabou de ouvir uma das colunas da mensagem em São Paulo e no Brasil, irmão Mário Lima. Obrigado, irmão Mário. Deus Opa, abençoe, por Deus nada. continue abençoando Amém. você e O toda a sua mesmo. família. Ok, foi um prazer, irmão, falar com o senhor e dar esse pequeno testemunho aí. Tá bom? Obrigado, irmão Mário. Por nada.